Pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma aula. Nessa aula de hoje vamos falar do plantio e dos tratos culturais em espécies florestais. Bem, a gente vai dar seguimento ao que dar continuidade ao que falamos na aula passada, né, onde falamos da produção de mudas, né, o passo a passo como é realizada a produção de mudas, né. A gente viu que a produção de mudas pode ser realizada via semente, né, via partes vegetativas. A semeadura pode ser feita no local definitivo, ela pode ser feita em sementeiras, canteiros. Vimos os recipientes utilizados, né, para o plantio, né, de mudas, substrato, os tratos culturais, irrigação, as práticas de manejo, desbaste, repicagem, irrigação, os tipos de viveiro, enfim, estudamos toda a parte de produção de muda. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade ao que a gente falou na aula passada. Agora a gente vai ver como é a implantação dessas mudas no campo, né? Como é que ocorre, como é que ocorre o manejo também dessas mudas no campo. Então, pessoal, o objetivo da implantação das mudas no campo é permitir o desenvolvimento adequado, né? Crescimento, né? E que futuramente ocorra o aumento de produtividade, mas para ocorrer esse aumento de produtividade, então todos os fatores devem ser levados em consideração, né? Desde o plantio, né? A escolha da forma do tipo de plantio, escolha de como será feito os tratos culturais, né? Então tudo isso vai influenciar no desenvolvimento e na produtividade das espécies florestais. Então é possível que o plantio, os tratos culturais como fertilização, controle de plantas daninhas, né? Controle de pragas, doenças, tem que ser de forma adequada, né? Com todo um planejamento para permitir o aumento de produtividade das espécies florestais. Então, pessoal, o primeiro passo para a implantação das espécies florestais no campo é um bom planejamento. A gente viu que para a produção de mudas também é necessário um planejamento operacional. E também para a implantação das mudas no campo é preciso de um planejamento, ou seja, como é que vai ser realizado o plantio, qual tipo de sistema eu vou utilizar, eu vou realizar o plantio manual, mecanizado, como é que vai ser os tratos culturais, a fertilização, a adubação, onde é que eu vou comprar o adubo, qual é a exigência nutricional da minha cultura, eu vou fazer análise de solo, como é que eu vou fazer, quando é que eu vou fazer a aplicação, como é que vai ser feito o monitoramento para identificação de pragas, doença. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente tenta prever tudo que vai ocorrer durante o desenvolvimento da cultura no campo. Então, a gente tenta já estar, por exemplo, pode ocorrer futuramente o surgimento de uma doença. Então, é importante que eu já tenha os fungicidas indicados para aquela, por exemplo, é uma doença causada por fungos, que já é comum em uma determinada cultura, então você já tem experiência. Então, é importante que o fungicida já esteja na propriedade rural para facilitar a aplicação e o melhor desempenho da espécie florestal no campo. Então, tem todo esse planejamento para garantir um bom desenvolvimento da muda no campo, né, e aumento de produtividade. Então, esse planejamento é uma cadeia produtiva, né, que envolve desde a compra de insumos materiais, né, para o plantio até a colheita, a comercialização. Então, é uma cadeia produtiva. Então, é importante que tudo esteja alinhado para permitir esse aumento de produtividade. Então, pessoal, depois do planejamento, o primeiro passo é a escolha da espécie, né? Qual espécie que eu quero trabalhar.
Então, alguns fatores são levados em consideração para a escolha da espécie. O primeiro fator é conhecimento com aquela espécie em questão que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com eucalipto, mas tem que ter um conhecimento com a cultura. Você tem algum conhecimento? Se não tem, estudou, procurou saber, conhecer mais sobre essa cultura, é importante, pessoal, porque essa espécie florestal que vai ser instalada no campo, ela tem exigência nutricional, ela tem exigência hídrica, o manejo, os tratos culturais são diferentes, então é importante conhecer a espécie para verificar quais são suas vantagens, suas limitações, para trabalhar em cima disso, principalmente no planejamento. Então é importante ter conhecimento sobre a cultura. Também, pessoal, um fator importante é que essa cultura, essa espécie florestal que eu vou trabalhar, é importante que o primeiro passo na escolha da espécie também é eu conhecer se existe nicho, forma de comercialização dessa espécie depois na colheita. Será que eu vou conseguir comercializar? Será que qual é a forma que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com venda de madeira bruta, eu vou trabalhar com industrialização. Então é preciso que essas perguntas sejam feitas pelo produtor. O que eu vou produzir? Como eu vou produzir? Quando? Por quê? Qual o custo de implantação? Então, todas essas perguntas devem ser respondidas. Então, não adianta nada eu escolher uma espécie florestal para uma região que tem pouca aceitação pelo mercado. Então, vai ser difícil a comercialização. Então, é importante fazer um estudo de mercado para conhecer se aquela espécie florestal tem boa aceitação na região, para assim eu conseguir comercializar. Então, é importante. Outro fator que deve ser levado em consideração, pessoal, é a exigência climática, né? As condições também de solo. É importante que a espécie florestal ela seja adaptada às condições ambientais da região, né? A temperatura, a umidade, a pluviosidade seja adequada para o desenvolvimento da espécie florestal. É um fator importante. O tipo de solo é importante também que seja que permita o desenvolvimento da espécie florestal, né? Porque às vezes você quer trabalhar numa área, por exemplo, que apresenta um solo pedregoso, né, com um solo raso, então você não vai conseguir permitir o desenvolvimento de uma espécie florestal. Então esses fatores têm que ser levados em consideração, porque podem ser fatores limitantes para o desenvolvimento da muda no campo. Também, outro fator que deve ser levado em consideração é a finalidade do plantio, né? Que no planejamento você já faz essa identificação, né? Qual é a finalidade do plantio? É comercialização da madeira, é produção de móveis, é produção de celulose, papel. Então, tem que ter uma finalidade de plantio, porque isso vai dar um norte para todo o seu sistema de produção. Outro fator que é levado em consideração, a produtividade, a rentabilidade do plantio, né? É preciso fazer cálculos, né, para ver se é rentável, se o produtor ele vai ter lucro, né, com a adoção dessa prática, desse sistema de cultivo, né? Então é importante se avaliar. O custo de implantação compensa. Normalmente, pessoal, quando se trabalha com espécies florestais, o custo de implantação é alto. É mais, ao longo dos anos é que você vai conseguir ter um lucro a partir desse sistema de produção. Então, o custo de inicial é alto. Então, é importante conhecer se o produtor, né, ele consegue desenvolver, consegue implantar esse sistema de produção. É importante também verificar a disponibilidade de mudas, né, da espécie, né, para produção. Se não, é necessário comprar, é necessário também produzir, dependendo da região, né, se existe ou não disponibilidade. Então, todos esses fatores são levados em consideração para a escolha da muda. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas cite alguns exemplos de espécies florestais. Então, pessoal,
Uma das mais comercializadas, produzidas a nível do Brasil é o eucalipto, né? Então tem uma grande aceitação a nível nacional. É uma das espécies florestais bastante cultivada. Temos a seringueira, né? Temos o pinus, mais na região sul, né? Pinus, araucária, né? Enfim, tem vários tipos de espécies florestais que podem ser cultivadas, mas vai depender muito, pessoal, da região, da aceitação dessa espécie na região. Então, pessoal, depois da escolha da espécie, é preciso escolher a área, né, que vai ser cultivada, vai ser realizado o plantio, onde é importante, pessoal, escolher áreas que fiquem longe de galpões, de casa, de cerca elétrica, né? É importante que o local de plantio, a área, ela seja próxima de estradas para facilitar a comercialização, a colheita posteriormente, né, no futuro, facilita o acesso, o transporte das madeiras, né, a comercialização, então é importante. Depois da escolha da área, é necessário fazer a limpeza do terreno, né, que normalmente pode ser uma área ainda de mata nativa, né, onde é necessário fazer a retirada das árvores, né, ou pode ser uma área de pastagem, uma área que já foi cultivada com espécies anuais, então é preciso fazer a limpeza dessa área, né, retirar todo o material vegetal, né, avaliar a topografia, como é que vai ser feita essa limpeza? Vai ser com o uso de tratores, implementos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É importante verificar também, conhecer a legislação florestal, né? As leis relacionadas ao sistema florestal, né, pessoal? Onde essa escolha do terreno, a limpeza deve ser feita respeitando o meio ambiente, deve ser esse local de plantio deve ser distante de nascentes, de área de preservação permanente, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui a gente tem exemplos de realização da limpeza da área de produção, né? Que tem outras imagens. Aqui a aplicação de herbicidas, né? Para morte de plantas daninhas, né? Mato que pode afetar o desenvolvimento da cultura, né? Que outros exemplos de limpeza, né? Retirada do mato. Essa limpeza, pessoal, ainda não é o preparo do solo, é só uma limpeza mesmo para retirada de materiais mais grosseiros, que pode afetar até danificar os implementos agrícolas na hora do preparo do solo. Então é importante fazer essa limpeza aqui. Agora, pessoal, se a área já for uma área limpa, que não tem nenhum materiais grosseiros, então essa etapa ela pode ser pulada, a etapa de limpeza do terreno. Aqui, ó, uso desses implementos aqui para retirada de materiais mais grosseiros, de árvores, né? Tem também alguns tratores de corrente que são utilizados para retirada de árvores. Depois, pessoal, da limpeza do terreno, uma prática de manejo muito utilizada é o combate a formigas, que já ocorre depois da limpeza do terreno. Antes mesmo do plantio, já começa o combate à formiga. Onde a formiga, pessoal, é uma das principais pragas que ocorre em espécies florestais, né? Então, principalmente as formigas cortadeiras, né? Como, por exemplo, as formigas saúvas, né? Que pode afetar, dizimar o sistema florestal, né? As florestas plantadas, né? Principalmente pela desfolha, né? Então, é uma prática que ela deve ser combatida, né? Então, normalmente, o que é feito, pessoal? Depois da limpeza do terreno, se utiliza iscas para se identificar se tem a presença de formigas na área. Muitas vezes já se encontra e já se identifica os formigueiros. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó.
Aqui já é fácil a identificação, porque a gente já identifica na área a presença de vários formigueiros. Então a gente já identifica que tem formiga na área. Ó, aqui a gente pode ver uma imagem, né? Ó. Então a gente já consegue identificar que tem formigas na área e que é preciso fazer o controle. Agora, muitas vezes, não se identifica de imediato a presença de formigas na área. Então, muitas vezes se utiliza iscas, como por exemplo, bagaço de laranja, a própria laranja, folhas de eucalipto também é utilizada para atrair, né, as formigas, para identificar. Então, o primeiro passo é fazer a identificação de se tem formiga na área. Caso seja identificado, então é preciso fazer o combate. E a importância do combate das formigas, pessoal, é para reduz a sobrevivência do plantio, né, evitar que essas formigas permaneçam na área, né, e possa afetar o desenvolvimento das mudas, né, afetando a produtividade, né, e principalmente, pessoal, porque as mudas ainda estão na fase inicial de desenvolvimento, né, e elas passaram por um estresse, que foi a saída dos viveiros para ser realizado o plantio a campo, né, então elas passam por esse estresse, né, e a ocorrência de formigas na área pode afetar o desenvolvimento, né, e causar a morte das mudas, né, então é importante um rigoroso controle. Aqui a gente tem alguns exemplos de métodos de controle de formigas cortadeiras, onde um exemplo é o controle mecânico, né? Que é a destruição do formigueiro na fase inicial, né? Que pode ocorrer até de forma com equipamentos, né? Para fazer esse controle, né? Até de forma manual, né, pode ser feito esse controle. Temos controle cultural, que é realizado a partir da aração e gradagem, sendo considerado pouco eficiente, né, o controle cultural. Temos o controle biológico, que é resultado pouco expressivo, né, pouco utilizado, ou seja, utilização por exemplo, de um inseto, outro inseto para fazer o controle das formigas, né? Ou de outro animal, mas é pouco utilizado. E temos o controle químico, que é o mais utilizado em larga escala, com resultados significativos para o controle de formigueiros, onde é aplicado, pessoal, produtos químicos, né? É feita a aplicação do solo para o controle e combate das formigas, sendo o método mais eficiente, mas os outros métodos citados, como controle mecânico, cultural, biológico, também pode ser utilizado de forma alternativa, né? Então, essas práticas de manejo, esses tipos de controle, visa eliminar ou diminuir, né, a ocorrência de formigas cortadeiras na área, pessoal, que pode ser um dos principais fatores que pode afetar o desenvolvimento das mudas no estágio inicial. Então é importante o rigoroso combate, controle. Depois desse rigoroso controle das formigas cortadeiras, se inicia o preparo do solo, né, do terreno, né? E o objetivo, pessoal, dessa prática é facilitar o plantio, né? Também permitir o controle de plantas daninhas, né, na área, tentar eliminar, né? Melhorar as condições físicas do solo, né? Porque o revolvimento do solo melhora, por exemplo, melhora a porosidade do solo, melhora a estrutura, né? Se tiver camadas de compactação, algum impedimento, o revolvimento do solo vai melhorar. É importante também esse preparo do solo, esse revolvimento do solo para facilitar o desenvolvimento do sistema radicular, né, que é importante da muda na fase inicial, importante para a absorção de água, absorção de nutrientes. Normalmente esse preparo do solo ele é realizado por uma aração
e uma gradagem, né, com o uso de implementos agrícolas com o objetivo de permitir a sobrevivência e o desenvolvimento das plantas na fase de muda, né, na fase inicial. Também, pessoal, o preparo do solo pode ser uma prática para o controle de pragas, de doença, né, porque esse revolvimento expõe aos patógenos à exposição aos raios solares, né, então pode ser uma prática de controle, né. Então, essa prática é importante para o plantio das mudas no campo, mas ela deve ser feita de forma adequada, respeitando o tipo de solo, né, as características do solo, para evitar problemas de erosão, né, perda de solo, né, que pode afetar a conservação desse solo. Então, esse preparo do solo deve ser feito de forma adequada. Que a gente observa outras imagens de preparo do solo, né? Aração e gradagem, né? E pessoal, depois que é feito esse preparo do solo, é importante a amostragem de solo, né? A amostragem de solo consiste na retirada de pequenas porções de solo, né? Com o objetivo de que essas amostras sejam representativas da área, né? Então são colhidas pequenas amostras de solo e depois essas amostras de solo elas são levadas para o laboratório para determinação dos teores de nutriente e assim conhecer a fertilidade do solo, né? Quais os teores de nitrogênio, de fósforo, de potássio, por exemplo, né? Qual a necessidade de adubação para a cultura, né? Então é importante para saber ter um planejamento da quantidade de fertilizantes que vai ser comprado, né? Qual é a dose que vai ser aplicada dos nutrientes. Então é importante, né? A prática de amostragem do solo, né? Que ela deve ser feita de forma adequada. Aqui a gente tem um exemplo de como é realizada a amostragem para culturas perenes e florestais, onde é feita a amostragem com uma ferramenta chamada de trado holandês, que é esse equipamento aqui, onde é feita a amostragem. E para espécies florestais e espécies perenes, pessoal, a amostragem ela é feita na projeção da copa, como vocês podem observar nessa imagem, ó, temos aqui a projeção da copa, então aqui é feita a amostragem, onde é coletado em torno de 20 amostras de solo na área, elas são homogeneizadas, e uma pequena porção de solo é levada para o laboratório, onde é feitas as análises, e além da projeção da copa, também é feito na entrelinha, entre uma fileira e outra, onde é feita também a aplicação de corretivo da acidez do solo. Então, no caso das espécies florestais, é feito dois tipos de amostragem, uma na projeção da copa, que é normalmente o local onde é feita a adubação normal, e nas entrelinhas, onde é feita a correção da acidez do solo, para se conhecer toda a fertilidade desse solo e se fazer as correções e aplicação de fertilizantes de forma adequada. Aqui, pessoal, é um passo a passo, forma bem didática de como é feita a amostragem do solo. Primeiro passo é a limpeza da área, né? Se tiver material vegetal, é retirar. Depois da limpeza da área, se faz ou a abertura de buraco com uma pá, ou pode também ser utilizado, pessoal, o trado holandês. Se na propriedade tiver o trado holandês, é utilizado o trado holandês. Se não tiver, você pode utilizar um enxada, um enxadeco, fazer um buraco, uma abertura e retirar o solo na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade. É a camada onde é feita a amostragem. Depois de coletado, esse material deve ser colocado em um balde limpo, né, para evitar contaminação. Depois são homogeneizadas várias amostras coletadas e esse material é levado para um laboratório. Normalmente ele é levado em um saco plástico limpo, né, esterilizado, levado para um laboratório, onde é feitas as análises e as informações
são passadas para o produtor e ele vai conhecer a fertilidade do solo. Então, essa prática, pessoal, é muito importante porque a adubação é de extrema importância para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento inicial das mudas no campo. É preciso, pessoal, também se atentar para o espaçamento que vai ser utilizado no campo, né? Alguns fatores interferem na escolha desse espaçamento, como, por exemplo, a taxa de crescimento, né? A produtividade, a idade de corte, né? Então, isso vai depender muito da espécie. Tem algumas espécies que o desenvolvimento vegetativo vai ser mais rápido, acelerado, né? O desenvolvimento da parte aérea, a produção de folhas é mais intensa, então normalmente necessita de um espaçamento maior. O tamanho e qualidade da árvore final, né, deve se respeitar. Não adianta nada eu reduzir o espaçamento tentando aumentar a produtividade, mas afetar a qualidade das árvores, né? Então é importante que eu tenha uma boa produtividade, mas também que eu tenha qualidade. Outro fator que vai interferir na escolha do espaçamento é o rendimentos operacionais, né? Implantação, manutenção, colheita, né? Então, é importante que eu também forneça um espaçamento, que eu consiga trabalhar na área, né? Fazer os tratos culturais, a colheita, né? Ocupação da área, né? Competição por fatores de crescimento. É importante também que o espaçamento ele seja desenvolvido também com o objetivo de tentar reduzir, minimizar o desenvolvimento de plantas daninhas, né, na área. Então, esses fatores são levados em consideração. Lembrando, pessoal, que quanto menor for o espaçamento das espécies florestais, maior vai ser a produtividade por hectares, ou seja, maior vai ser o número de árvores por hectare e, consequentemente, maior vai ser a produtividade. Agora, quando eu tenho um espaçamento maior, aí eu reduzo o número de árvores por hectares e, consequentemente, eu reduzo a produtividade. Mas vários fatores é que vai decidir qual tipo de espaçamento que eu vou escolher. Também, pessoal, não adianta eu escolher o espaçamento, reduzir o espaçamento, tentando aumentar a produtividade, se eu perder a qualidade dessas árvores, dessa maneira que vai ser produzida. Então, também não é interessante. Eu tenho que levar em consideração a espécie florestal, como é o desenvolvimento dela, eu tenho que levar em consideração a qualidade da árvore, todo o manejo de produção, tudo isso interfere na escolha do espaçamento. Aqui a gente tem alguns exemplos de espaçamentos para o eucalipto, onde eu posso ter um espaçamento de 3 por 2 metros, que dá 3.300 metros de linhas de plantio por hectares, que dá um total de 1.667 árvores por hectares. Então, o exemplo aqui, quando eu aumento, nesse caso aqui eu aumento o espaçamento, a gente observa que o número de árvores por hectares ele diminui. Outro exemplo é aqui, aumentei aqui o espaçamento, o número de árvores cai, mas a gente viu que vários fatores vai decidir qual tipo de espaçamento recomendável. Aqui a gente tem um exemplo, uma relação entre o espaçamento escolhido e a finalidade da madeira. Se a madeira for para energia, carvão ou painéis, a madeira fina pode ser usada com espaçamento mais apertado, ou seja, se o objetivo é a produção de madeira para energia, carvão, painéis, pode-se utilizar um espaçamento reduzido. Agora, se o objetivo é madeira para celulose, então tem que respeitar onde o espaçamento mais comum é entre 6 a 10 metros quadrados, 6 a 10 metros quadrados por planta, é o espaçamento mais indicado, no caso de madeira para celulose.
E para madeira, para serraria, o espaçamento inicial ele é mais apertado, né? Depois, com o tempo, vai se fazendo o desbaste, a retirada de árvores para aumentar o espaçamento, para evitar a formação de galhos grossos, né? E o espaçamento mais comum é de 4,5 a 7,5 metros quadrados por planta. Então, dependendo da finalidade da madeira, também tem diferença no tipo de espaçamento. Agora a gente vai falar, pessoal, do plantio, sistema de plantio. Ele pode ser manual, semi-mecanizado ou mecanizado. O sistema manual, pessoal, como o próprio nome indica, é um sistema de plantio que é feito manualmente, né? Onde normalmente a empresa, o produtor, né? Ele recruta pessoas, né? Mão de obra para realizar o plantio. Ainda é bastante utilizado o plantio manual. E ele é feito normalmente em locais com topografia acidentada, né? Com presença de tocos, de pedras, né? Então, locais onde dificulta o uso mecanizado, né? Então, em áreas acidentadas, né? Com declividade, fica difícil o plantio mecanizado, então normalmente é realizado o plantio manual, bastante utilizado para formação de muda ou formação de áreas para eucalipto. Normalmente, no plantio manual se faz marcações do terreno, onde serão abertas as covas, né? Utilizando uma corrente, utilizando assim uma corrente ou similar, né, para fazer a identificação, a marcação das covas e o alinhamento. Então é importante, né, esse alinhamento, essa identificação, marcamento das covas, né, onde você vai fazer a abertura, né, para colocar as mudas. Aqui, pessoal, tem um exemplo diante do plantio das mudas, é feito o tratamento das mudas com cupinicida, né, para o controle de cupins, que assim como eu falei anteriormente, né, que a formiga é uma das principais pragas que afeta a produção de espécies florestais. Cupim também é uma importante praga, né, que ocorre, então é feito esse tratamento preventivo das mudas com cupimicida, né, para controle de cupim também. Aqui Aqui a gente tem vamos considerar aqui um plantio manual, né? Eu coloquei aqui semi-mecanizado, mas a gente vai considerar aqui plantio manual, né? Que a gente só ação do homem, né? Colocando as mudas, né? Nas covas que foram abertas. Então aqui a gente tem um plantio manual. Depois outro tipo de plantio é o plantio semi-mecanizado. Normalmente esse método é utilizado em topografia que permite a realização do trabalho mecanizado, né? São recomendadas todas as operações de conservação do solo e o plantio deve ser efetuado em nível. A diferença, pessoal, do sistema de plantio manual é que nesse caso aqui é um sistema de plantio semi-mecanizado porque é utilizado equipamentos, mas também é preciso da ajuda humana, né, de mão de obra humana. Então, acaba utilizando a mecanização, é um sistema mecânico, mas precisa da ação humana para estar realizando essa operação. Então, é chamado de plantio semi-mecanizado. Ó, por exemplo, aqui está fazendo a introdução das mudas, mas além de estar utilizando um equipamento, também precisa da ação humana. Então, está utilizando uma traca, né, para fazer a abertura das covas, né, para fazer a colocação das mudas, mas precisa de um operador. Então, por isso que é chamado de plantio semi-mecanizado.
Aqui, ó, o carro-pipa com a distribuição das mudas. Temos também, pessoal, o plantio mecanizado, que é empregado em regiões onde a topografia permite a mecanização, né, normalmente em terrenos planos, né, sem declividade. Nesse caso aqui, pessoal, do plantio mecanizado, ele é feito totalmente com o uso de máquinas. Ó. Vocês estão vendo que tem uma pessoa colocando as mudas, mas depois no campo, essa máquina vai realizar todo o processo de plantio, sem necessidade da ação humana. Por isso que é chamado de plantio mecanizado. E já o plantio semi-mecanizado, além do uso de equipamentos, é preciso da ação de um operador. Então, por isso que é chamado de semi-mecanizado. Então, a escolha, pessoal, do tipo de plantio vai depender muito do poder aquisitivo da empresa, da propriedade rural, né, do produtor. Normalmente, grandes produtores, né, grandes áreas, empresas, né, que trabalham, utilizam o plantio mecanizado, né, que é mais rápido, maior facilidade, né, economia de mão de obra. Mas pequenos produtores utilizam mais o plantio manual ou semi-mecanizado, mas todos têm boa eficiência, né? A questão é mais de praticidade, é, economia de mão de obra, né? Redução de gastos, mas se for feito de forma adequada, é, todos têm um desenvolvimento satisfatório no campo. Aqui a gente tem uma imagem como é que deve ser feito a correta colocação da muda, né? Onde a forma correta, pessoal, é que a muda ela é disposta no centro, né, da cova, do nível do solo. Vocês podem observar que a muda ela fica no nível do solo, da forma vertical. Ela não pode, o colo da muda não pode ficar dentro do solo, ele deve ficar no nível do solo, não deve ficar nem muito abaixo, nem muito acima. Ela não pode ficar tombada, né? Ela tem que ficar ereta, né? Na forma vertical. Então, nem abaixo do solo a muda deve ficar, nem acima do solo, nem tombada. Ela deve ficar no nível correto do solo, de forma ereta. Então, é a forma correta de se colocar a muda. Agora a gente vai falar dos tratos culturais, né, das espécies florestais. Uma das práticas realizadas é o coroamento, né, pessoal? Que é essa abertura, essa cova ao redor da muda, né? Normalmente é realizado 45 dias, 60 dias após o plantio, é feito o coroamento, é feito de forma manual, né? Normalmente é feito com o uso da enxada, né? Então é importante, pessoal, essa prática, porque é retirada qualquer planta daninha invasora que esteja próximo da muda, é retirada com a prática de coroamento. E também é importante porque esse coroamento permite a maior absorção, retenção de umidade, né? E assim esse método também permite maior proteção da muda. Então é uma prática bastante utilizada. E muitas vezes, pessoal, pode ocorrer insucesso no plantio e a empresa, a, o produtor necessite fazer o replantio. Muitas vezes pode ocorrer que a sobrevivência das mudas não seja de 100% no campo, né? Pode ocorrer, né, falhas humanas ou falhas mesmo em qualidade da muda, né? Então é necessário fazer o replantio. O replantio normalmente ele é feito 30 a 40 dias após o plantio, né? É importante que depois do plantio seja feito constantemente uma vistoria na área, né? Para identificar essas falhas, né? Então essas falhas são anotadas e posteriormente elas são calculadas
onde a porcentagem de falhas que exceder 5%, aí nesse caso deve-se realizar o replantio. Então, pessoal, primeiro é necessário fazer a vistoria na área, né? Percorrer a área, identificar essas falhas, anotar, depois é calculado, e se o número de falhas exceder 5%, então é necessário se fazer o replantio, né? A reposição dessas mudas para manter a população original, né? E permitir aumento de produtividade, então é feito o replantio. Então é importante, pessoal, fazer um planejamento, um plantio adequado para evitar o replantio, né? Porque o replantio aumenta o custo de produção, né? O produtor rural, a empresa vai ter que gastar com mão de obra, né? Com novas mudas, né? Então o custo de produção vai aumentar. Então é importante fazer um bom plantio para evitar que ocorra a prática de replantio na área. Outra prática utilizada é o desbaste. Esse desbaste aqui, pessoal, ele é um pouco diferente do que a gente viu na produção de mudas, porque ele ocorre com, é, com as plantas já na fase jovem, com maior desenvolvimento. Então, normalmente, o desbaste ele é realizado quando, às vezes, o espaçamento inicial ele é muito estreito. E aí, o que acontece? Durante o desenvolvimento das mudas, né, das espécies florestais, vai notando-se que o diâmetro do caule está diminuindo, nota-se que o tronco está tortuoso, que a qualidade da madeira não está de forma adequada. Então, nesses casos, é importante se realizar o desbaste, retirar algumas árvores da área para permitir um bom desenvolvimento das outras árvores e permitir a produção com qualidade. Porque não adianta você ter um grande número de árvores por área se essas árvores, a qualidade da madeira é baixa. Então, às vezes, é necessário realizar o desbaste para garantir a qualidade de madeira, que é importante. Se o objetivo é a produção de madeira, tem que garantir a qualidade de madeira. Então, às vezes, é necessário realizar o desbaste, retirar árvores, né, da área. Então, é uma prática muito utilizada. Então, os tratos culturais, pessoal, que a gente vem falando, ele tem como objetivo melhorar, né, as condições, né, da área para o desenvolvimento das espécies florestais, né, e um desses tratos culturais é o controle de plantas daninhas, né, de plantas invasoras, né, na área, que elas vão competir com a muda, com a espécie florestal por luz, umidade, nutrientes, luminosidade, pode afetar o desenvolvimento inicial das mudas, né? Que a muda no estágio do inicial, o desenvolvimento dela é lento, né? Então as plantas daninhas podem se sobressair em relação à muda e afetar o seu desenvolvimento. Então é importante um rigoroso controle inicial, né, preventivo, para evitar o desenvolvimento de plantas daninhas, plantas invasoras. Além disso, as plantas invasoras, elas podem ser hospedeiras de pragas, de doenças, né? Então contaminar a minha muda. Então é importante esse controle, né, que pode ser feito de forma manual, de forma mecanizada, né, com o uso de produtos químicos, né, o controle químico, né? Então, enfim, tem várias formas de controle. Pode ser também realizar roçadas, né, na área, com o objetivo de eliminar plantas daninhas e permitir melhor desenvolvimento, né, das árvores. Outro fator, outra prática de manejo é a fertilização, né, a adubação
das mudas, né, para garantir o seu desenvolvimento, principalmente na fase inicial, né, de formação, onde alguns nutrientes são muito importantes para o desenvolvimento da muda, né? Por exemplo, o nitrogênio é um nutriente importante para a formação de folhas, para o desenvolvimento vegetativo, então é importante, né? Quanto maior a produção de folhas, é maior fotossíntese, né? Então, maior desenvolvimento da muda. O fósforo é um nutriente muito importante para a formação do sistema radicular, que vai ser importante para a absorção de água, de nutrientes, né? Então, é importante, né, a adubação de forma adequada, equilibrada, onde, para se fazer a adubação, é importante ter informações da análise de solo, né, que a gente viu lá atrás. Eu falei a vocês, né, da amostragem do solo é importante para se conhecer a fertilidade do solo, né, e a partir da análise de solo é que é feita a adubação, né, considerando o que já tem no solo, o que está faltando para o desenvolvimento da muda, né, então é feita a adubação, o tipo de solo vai influenciar. Tem os solos que podem apresentar baixa fertilidade, né, ou solos alta fertilidade. Isso vai influenciar no desenvolvimento da muda no campo. Aqui a gente tem um exemplo de recomendação de adubação, que vai do plantio até aqui, a gente tem do plantio até 24 meses após, né? Normalmente, se tem maior cuidado com a adubação na fase inicial de desenvolvimento, depois que a muda ela já está se desenvolvendo, já está na fase jovem, adulta, então a adubação ela não é tão necessária, porque a muda ela já tem um sistema radicular bem formado, então já até consegue absorver água, nutrientes em profundidade, então não é tão preocupante, mas na fase inicial que ela está formando raiz, formando a parte aérea, é importante se preocupar com a adubação, né? Com o passar do tempo, até os restos vegetais da própria árvore vão se transformando em matéria orgânica no solo, né? Então vai fornecendo também nutrientes, né? Então a fase crítica é a fase inicial, que só é um exemplo de recomendação, onde é feita a aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os nutrientes que a planta mais utiliza, né? Principalmente o nitrogênio e o potássio. Aqui, pessoal, é só um exemplo de deficiência de nitrogênio em uma espécie florestal, aroeira pimenteira, né? Então, observando que a falta de nutrientes vai afetar o desenvolvimento, né, das mudas, né? Por exemplo, a gente observa que na falta de nitrogênio, olha como fica a folha. A gente observa mudança na coloração da folha, ó. Ela perde esse verde intenso. Ó, a gente observa que ela está perdendo gradativamente esse verde. Futuramente, com a permanência desse sintoma de deficiência, essas folhas vão ficar amarelas, né? Então vai afetar o desenvolvimento da muda, né? Então é importante uma adubação equilibrada, né? Aqui é um exemplo de deficiência de boro no caule de uma espécie florestal, observando que os micronutrientes também, se faltar, vai afetar o desenvolvimento, ó. E aí, no caso do boro, que é um nutriente que a planta necessita, a sua falta, a sua deficiência afeta diretamente a qualidade da madeira, né? Então é importante uma adubação equilibrada, né, para evitar deficiências nutricionais que possa afetar a qualidade da muda, né, o seu desenvolvimento, a produtividade. Uma prática, pessoal, que vem sendo bastante utilizada na produção florestal é a aplicação de hidrogel no momento da irrigação. O que é isso, o hidrogel? Hidrogel, pessoal, é um produto químico que é aplicado antes da irrigação. Esse hidrogel
É um gel que ele é misturado com água, por isso que é chamado de hidrogel. Ele é aplicado no solo. O objetivo, pessoal, da aplicação desse hidrogel é que ele aumenta a retenção de umidade, a retenção de água pela cultura, pela espécie florestal. Então, quando você aplica o hidrogel, você pode passar até 15 dias sem fazer irrigação, porque aquele solo está retendo umidade e está fornecendo essa umidade de forma gradativa para a muda. Então, é uma prática que vem sendo bastante utilizada na irrigação e aplicação de hidrogel. É uma prática que tem um custo, aumenta o custo de produção, né, pessoal? Mas se a espécie florestal for implantada em uma região que passa por um período de seca, de falta de água, é importante essa técnica para garantir a sobrevivência das mudas. Então, por isso que é importante fazer o plantio no período que coincida com o período chuvoso, né? Porque senão, se faltar água no solo, vai afetar a muda, pode até morrer por falta de água. Então é importante a realização do plantio no período chuvoso. Se caso não coincidir com o período chuvoso, essa técnica de aplicação de hidrogel é uma prática que vem sendo bastante utilizada por permitir esse aumento da retenção de umidade e evitar déficit hídrico da muda durante a fase de desenvolvimento. Ó, aqui a gente tem um exemplo. Aqui é uma muda onde não foi aplicado hidrogel, então normalmente o que chegou no solo pela ação da chuva, ele ocorre a percolação no solo, né, a perda por lençóis freáticos dessa água. Agora, quando é aplicada a técnica de hidrogel, pessoal, vocês veem que a maior parte dessa água proveniente da chuva foi retida pelo solo, uma pequena parte acaba saindo do solo. Então, vocês veem a importância dessa prática de aplicação de hidrogel para manter a umidade da muda, principalmente na fase inicial, que é necessária. Então, é uma prática que vem sendo bastante utilizada pelos produtores de florestais. Aqui, realizando a capina química, né, aplicação de produtos químicos para o controle de plantas invasoras, né, para garantir o bom desenvolvimento da muda, né. Uma prática também realizada é a poda, né, que normalmente é uma prática que é utilizada já na fase jovem para a fase adulta, né, uma fase mais na frente, né. O objetivo da poda é o controle do crescimento dos galhos, né. Então permite um crescimento adequado dos galhos, né. Eliminação de galhos doentes, né, defeituosos, galhos tortuosos, né. Então a prática da poda permite esse melhor direcionamento dos galhos do tronco, principalmente se o objetivo é a produção de madeira, que tem que se ter uma madeira de qualidade. Então essa prática é bastante utilizada. Então é uma prática que é cultural, que é sempre utilizada em espécies florestais, é a poda. Também é importante para controle de pragas, doenças, né? Então, uma forma também de controle, né? Garantir essa qualidade das mudas. Então, pessoal, assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Então, a gente viu nessa aula como é realizado o plantio, os tratos culturais, né, das espécies florestais. Nas próximas aulas a gente vai ver questão de colheita, né, e comercialização, né. Aqui, pessoal, tem um exercício de fixação referente à nossa aula de hoje, que eu peço para vocês que
façam esse exercício. Vocês podem fazer no caderno, no Word, e não esqueçam de enviar pelo sistema. Vocês podem enviar até a terça da próxima semana, né? Vocês podem estar enviando pelo sistema. Então não esqueçam de fazer essa atividade, que vocês acabam estudando, né, mais um pouco da aula, né? Acaba reforçando o que foi dito na aula. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.